Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre trigonometria na circunferência. Então o que é que a gente vai tratar? A gente vai tratar um pouco de arcos da circunferência e medidas de arco. Fica esperto aí. Então preste atenção nesse problema que eu separei para vocês. Na figura, a circunferência de mesmo raio tem centros A, B, C e D. E são tangentes exteriormente. Os pontos EF, G e H, EF, G e H são pontos de tangência. Sabendo que AC é igual a 10 raiz de 2 centímetros, determine o comprimento do trajeto desses segmentos aqui, dessas medidas aqui. Interessante nessa questão? Dá uma olhada. Na figura, que é essa daqui, a circunferência de mesmo raio tem centros A, B, C e D. Então, todas as circunferências têm o mesmo raio. São 4 circunferências com o mesmo raio e com centros A, B, C e D. Ok? E são tangentes exteriormente. Os pontos E, F, G e H são os pontos de tangência. Todos eles são tangentes e esses pontos E, F, G e H são os pontos de tangência. Sabendo que AC mede 10 raiz de 3, AC, que é essa medida aqui, equivale a 10 raiz de 3, determine o comprimento do trajeto AB, BC, CD, DE, esses daqui e o EA. Então, para entender essa minha questão, o que é que eu preciso? Primeiro é o seguinte. A medida desse segmento AB aqui, é a medida de dois raios iguais. Esse raio e esse raio são iguais. Consequentemente, esse quadrado também tem a mesma medida. Uma outra informação, DE, de D até E, e de E até A, é a mesma coisa de medir de D até A. Ok? Então, para eu descobrir essas medidas AB, BC, CD, DE e EA, é só descobrir o comprimento aqui do perímetro desse meu quadrado. Para eu saber o comprimento do perímetro desse meu quadrado, dado a diagonal do meu quadrado, é só realizar o teorema de Pitágoras. Beleza? Então, esse é o meu raciocínio inicial. Só que aí tem algumas informações que ainda não foram apresentadas, como, por exemplo, o que é que significa EH com essa simbologia aqui? O que é que significa GH com essa outra simbologia? O que significa GF também? E FE. Então, essas situações é que vamos apresentar e vamos aprender a partir de agora. Então, para a gente continuar a entender melhor essa questão anterior, a gente precisa de alguns questionamentos, a gente precisa de alguns assuntos que a gente precisa tratar mais específico. Por exemplo, arcos e ângulos. Observe essa figura que tem aí. Essa circunferência de origem O tem dois espaços aqui marcados. Essa parte aqui, AB, onde tem o X, e tem esse AB que contém o Y. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho dois arcos formados por esse segmento AB. São arcos da minha circunferência. Então, esses dois arcos na minha circunferência AB, então, arco de extremidade AB, que contém um ponto X, que é esse daqui, e tem o outro arco, que é esse arco maior, né, representado por AXAB, que é esse anterior, e tem esse outro arco maior, que é esse arco AYB. Então, numa circunferência, quando eu tenho dois pontos na minha circunferência, ela determina dois arcos, ok? Para diferenciar esses dois arcos, eu pego dois outros pontos que pertencem a cada um dos respectivos segmentos de arco, certo? Depois que a gente faz isso, a gente consegue identificar qual o segmento de arco que eu estou trabalhando. Mas mesmo assim, é essa a ideia geral que eu quero passar. Numa circunferência, quando eu tenho dois pontos, eu consigo determinar dois segmentos, dois arcos nessas extremidades AB, no caso que está na minha figura. Então, o que a gente tem?
Se eu tenho dois pontos e nele formando um arco, olha aqui nessa figura que eu separei para vocês. Esse arco de circunferência que a gente consegue observar, tanto o arco AXB quanto o arco AYB, eles possuem a mesma medida. A gente chama desse arco como semicircunferências. Então são dois arcos de semicircunferência. Ok? Já o que é que acontece quando os dois pontos eles coincidem em uma circunferência? Então aí eu tenho dois casos diferentes. Quando eles coincidem, eu tenho esse arco, o ponto A coincidindo com o ponto B. Só que o que é que acontece aqui? Ele não teve nenhum desenvolvimento de arco. Então o ponto A e o ponto B pertencem à mesma origem, né? Já nesse outro caso aqui, o que eu tenho? O ponto A e o ponto B, eles coincidem nesse ponto aqui. Só que quando ele coincide nesse ponto aqui, foi o seguinte: o A foi marcado primeiro, o B deu uma volta completa e coincidiu com o ponto A. Então são dois casos específicos. Então, no primeiro caso, a gente tem a representação do arco nulo, e o segundo caso, eu tenho a representação do arco de uma volta. Como aqui eu tenho dois casos, por exemplo, vocês estão vendo aí dois arcos vermelhos, né, marcados em vermelho, o arco AB e o arco CD. Notaram que dessa vez a gente não utiliza mais o ponto X e o ponto Y para determinar os arcos. Porque aí também poderia ter o outro arco, né? CB, AD, mas o que está específico aí, nesse caso aí, não precisa nem fazer uma diferenciação maior desses arcos. Por quê? O arco AB e o arco CD, eles estão explícitos. Eu sei quais são os arcos que eu estou tratando nessa figura, que é o arco AB e o arco CD. Então eu não vou precisar desse outro elemento X e Y para diferenciar quando ele estiver bem explícito. Uma outra forma também de explicitar, né, esse arco é através desse ângulo que cabe na minha origem. Então, o arco que eu estou trabalhando é o arco AB com esse ângulo aqui. Então, qual é o arco que está se referindo? O arco AOB é o ângulo central correspondente, AOB, né, o ângulo central correspondente ao arco AB. Então, aqui também está bem explícito qual é o arco que eu estou trabalhando. Então, fica ligado nessa parte, tá? Qual é o arco que está sendo trabalhado? Então, para eu fazer, dado um arco na minha circunferência, para eu fazer a medição desse arco, eu posso fazer de duas formas diferentes, ok? A primeira forma é a forma angular. Como é que eu posso medir esse arco de uma forma angular? Então, aí, qual arco que está explícito, né? É o meu arco AB. Se esse meu arco AB, por exemplo, o ângulo central mede 120 graus, meu arco AB também vai medir 120 graus. Muito simples a medida angular. Então, é a mesma coisa que eu tenho aqui. Por exemplo, esse arco que eu estou falando, que está explícito aí, é o arco CD. Se por um acaso esse arco CD mede 45 graus, o ângulo mede 45 graus, o arco também vai medir 45 graus. O que é essa ideia do grau, né? A gente está falando dessa ideia do grau, que já foi trabalhado lá no ensino fundamental. Essa ideia do grau é quando eu pego minha circunferência toda e divido essa circunferência em 360 partes. No momento que eu pego minha circunferência e divido ela em 360 partes, cada parte dessa que eu pego é considerado como um grau na minha circunferência. Ok? Por exemplo, se eu tenho várias circunferências de mesmo centro e de raios diferenciados, né? Aí como eu tenho um raio maior. Então, minha origem é o ponto O, aqui eu tenho o arco AB, a linha B', A duas linhas, B duas linhas. O que é que acontece com a medida desses comprimentos de arco em relação ao ângulo, né? Como é que eu faço essa medida angular desse comprimento de arco? Então, se o arco AB tem a medida de 45 graus, a medida angular de 45 graus, consequentemente, a linha B', o arco A' B' também terá. E assim acontece com A duas linhas, B duas linhas. Ok?
Aqui é só um outro exemplo. São 3 circunferências com o mesmo centro, né, nesse ponto E. Se CD possui um ângulo, né, uma medida angular de 60 graus, então C' e D' também vai ter a mesma coisa que acontece com C duas linhas, D duas linhas. Um dos pontos importantes que lá no ensino fundamental também foi a ideia dos submúltiplos do grau. Ok? Então, 1 grau, quais são os seus submúltiplos, né? Então, eu tenho 1 minuto e tenho 1 segundo. 1 grau tem 60 minutos, isso é importantíssimo na hora de transformações. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Uma outra forma de fazer a medição de um arco é através da forma linear, a medida do seu comprimento. Então, aí tem um ponto bem específico, tá? Então, presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Então, quando eu tenho uma circunferência e tenho um arco AB, eu posso fazer a medição desse arco através de uma forma linear. Mas, professor, como é que eu vou fazer uma medição linear no comprimento de arco que ele dá uma volta, né? Que ele tem uma inclinação? Então, essa relação é feita através do raio. Exemplo, na minha circunferência que vocês estão vendo aí, esse arco AB, ele tem a mesma medida do raio. Então, a medida de AB tem a mesma medida do raio. Por exemplo, se o raio for 5 centímetros, esse AB também equivale a 5 centímetros. Ok? Então, é assim que se faz essas medidas. Ela faz em relação ao raio, o raio da minha circunferência. Por exemplo, aí o que é que a gente fala? Quando eu tenho um comprimento de arco que tem a medida de 1 raio, essa medida vai ser 1 radiano na minha circunferência. Então, olha o texto. Um arco unitário, cujo comprimento é igual ao raio R da circunferência, que contém o arco a ser medido, é chamado de radiano. Então, todas as medidas de comprimento de arco em relação linear, a gente vai chamar essa medida de radiano. 5 radianos, 2 radianos, para dizer o quê? Quantos raios cabem ali dentro. Exemplo, olha essa figura aqui. Essa figura, o arco CD da minha circunferência, aqui eu tenho o raio da minha circunferência, e como é que eu faço essa medição? Essa medição já foi tratada, né? Então, de C até D, eu tenho o equivalente a 2 medidas de raio. Eu tenho o equivalente à forma linear 2 vezes o raio. Está aqui dizendo 2 vezes o raio, que eu chamei ele de R. Ou posso simplesmente chamá-lo de 2 radianos. Ok? Então é assim que a gente vai fazer as relações da medida linear. Por outro lado, se a gente relembrar um pouquinho, qualquer circunferência, o comprimento total da minha circunferência equivale a 2 vezes π vezes o raio da minha circunferência. Aí eu consigo saber o comprimento total da minha circunferência. É onde esse π aparece, né? Esse π é um número irracional, também já apresentado lá em matemática, né, nas outras matemáticas, principalmente quando a gente fala de conjunto e conjunto numérico dos números irracionais. Esse número π ele justamente apareceu nessa discussão desse raio, né? Desse comprimento de circunferência, que a gente vê que esse comprimento da circunferência não é um comprimento que a gente consegue medir com tanta facilidade como a gente mede figuras planas como quadrado, retângulo, triângulo. Ok? Então, se eu tenho que o comprimento da circunferência é 2π rad, então quer dizer que em qualquer circunferência, o comprimento da circunferência total cabem 2π radianos. Então isso que depende do meu raio. Eu dependo desse meu raio para saber qual é o comprimento dessa minha circunferência. Mas eu sei que cabe 2 vezes π vezes a medida do raio dentro do comprimento da minha circunferência. Interessante, né? Então o que eu tenho é o seguinte. Como a gente tem aproximadamente π valendo 3,14, então quer dizer que na minha circunferência cabem aproximadamente 6,28 vezes a medida do raio. No seu comprimento, né?
Isso para qualquer circunferência, independente do raio. Então, o que eu tenho? Se numa circunferência, na medida angular, então, se eu tenho um ponto A, e esse ponto A coincide com B depois que ele faz uma volta completa, angular, eu tenho um ângulo, a medida desse arco angular é de 360 graus. Mas se eu tenho uma medida linear, qual é a medida linear dessa circunferência? A medida linear dessa circunferência é 2π vezes o raio, ou 2π radiano. Então, existem algumas medidas importantes. Exemplo, se um arco de circunferência de 360 graus equivale a 2π radianos, o que eu tenho é que um arco de 180 graus, que é a metade de 360, vai receber o quê? Metade, né? Vai receber π radianos. Já no arco de circunferência de 90 graus, vai ser a metade de 180 graus, π sobre 2 radianos. Em um arco de 270 graus, ele vale 3π sobre 2 radianos. E assim sucessivamente. Então existe uma relação super importante na matemática nesse momento da trigonometria. Se 360 graus equivale a 2π radianos, ou uma forma mais simples, né, para eliminar esse 2, dividindo tudo por 2, a primeira expressão, o que é que eu consigo? Que a minha circunferência, metade da circunferência, 180 graus, uma semicircunferência, equivale a π radianos. Essa relação é importantíssima para resolver questões, por exemplo. No exemplo a seguir, eu quero transformar em radianos esses ângulos, 225 graus, 120 graus, 36,45 graus. Preste atenção nos primeiros, na primeira resolução, dá um pausa no vídeo, ok? E tenta fazer as outras. Depois você dá uma conferida na resolução do vídeo. Dá uma olhada. Então, o exemplo 1, primeiro, letra A, eu quero transformar 225 graus em radianos. Então é esse o primeiro procedimento que eu quero fazer, transformar 225 graus em radianos. Para isso eu preciso da relação básica, que 180 graus equivale a π rad. Com essa informação eu vou conseguir, através da minha regra da regra de 3, o valor de qualquer ângulo em radianos. Então aí eu coloco 225 graus equivale a x radianos e faço a minha relação de proporção. Então, 180 graus está para 225 graus, da mesma forma que π está para x. Realizando o procedimento de do meio pelos extremos, esse é o meio pelos extremos, então o que eu tenho? Que x vezes 180 graus é igual a 225 vezes π. Isolando meu x é igual a 225 π sobre 180. O que é conveniente quando a gente chega numa situação dessa é tentar ver se essa fração ela já é irredutível, ou tentar reduzi-la ao máximo possível. Então, os procedimentos de redução é como a gente trabalha lá nas frações, acha um número máximo que divide os dois ao mesmo tempo. Você pode ir diminuindo aos poucos, ou pode já utilizar um número, por exemplo, esses dois números são divisíveis, né, por 45 graus. Então, quando eu pego 225 e divido por 45 graus, por 45, dá 5 π sobre, e 180 dividido por 45 dá 4. Então, o que é que eu tenho como conclusão aqui? Que 225 graus equivale a 5 π
sobre 4 radianos. Então, cuidado com a diferenciação do π, tá? O π nessa situação aqui, ele está relacionado com 180 graus. Não é aquele π numérico que vale aproximadamente 3,14. Então, a gente tem que ficar bem evidente essa situação e diferenciar o π quando eu estou trabalhando em radianos e o π quando eu estou falando de comprimento numérico, né? O valor numérico da minha figura. Ok? O próximo, letra B, é transformar 120 graus em radianos. Mesmo procedimento. Se 180 graus equivale a π, 120 graus equivale a x, que é o que eu quero descobrir. Utilizando as razões, 180 está para 120, da mesma forma que π está para x, multiplicando o meio pelos extremos, ou vice-versa, meio pelos extremos, o que eu tenho aqui é o seguinte, que 180x é igual a 120π. Esse 180 passa dividindo, x é igual a 120π dividido por 180. Essa questão anterior pode ter ficado difícil. Ah, professor, como é que eu descobri que esse número é 45 graus? Isso aí assim, é uma base, né, que a gente tem do fundamental, mas ele vem daqui, eu vou fazer por aqui, por esse. Então, qual é o número que divide 120 e 180 ao mesmo tempo? Então, eu posso pensar nesse número aos poucos. Então, o número que divide 120 e 180 ao mesmo tempo, esse número pode ser 10, 2, 3, 6. Então, existem vários números que dividem os 120 e o 180 ao mesmo tempo, mas eu vou aos pouquinhos. Então, 120 e 180 π, né? Ele é equivalente se eu dividir esses dois termos, né? Se eu dividir esses dois termos por 10, vai ficar 12 por 18 π. Mas ainda posso continuar dividindo. Então, se eu dividir por 2, deixa eu botar aqui. Eu botei 10 primeiro, né? Se eu dividir por 2, quanto é 12 dividido por 2? É 6. 18 dividido por 2 é 9. Mas eu ainda posso continuar dividindo. Dividindo os 2 por 3. 6 por 3 é 2 π. E 9 por 3 dá 3. Então, o valor de 120 graus em radianos é a mesma coisa que 2π sobre 3 rad. Então, eu poderia fazer isso, né? Sair dividindo até encontrar o meu valor principal. Ou direto, ó, 10, 2 e 3 é 60. O número que divide os dois ao mesmo tempo é dividir por 60. Então, isso daqui vai encontrar direto 2π sobre 3. Mas isso é prática, né? Então, aos poucos, quando você vai fazendo, você consegue realizar essa prática. Tranquilo? Então, o próximo é a letra C. Então, eu quero calcular quanto equivale 36 graus e 45 minutos em radianos. Isso aqui vai dar um trabalhinho. Por quê? Porque eu tenho minutos além de graus. Como a relação já apresentada anteriormente, que 1 grau tem 60 minutos, então eu vou ter que trabalhar com essa informação. Se 180 graus tem quantos minutos? Então, o único processo que eu tenho que fazer aqui é pegar o 180 e multiplicar por 60. O resultado aqui é 10.800 minutos. Para que eu estou fazendo isso? Por quê?
Porque se 180 graus equivale a π, e consequentemente 180 graus é 10.800 minutos, então meu π vale 10.800 minutos. Aí volto para o 36 graus. Ó, tenho 45 minutos, mas quanto é que vale 36 graus em minutos? Então vou pegar o 36 graus e multiplicar por 60 para transformar ele em minutos. Então 36 vezes 60, tenho 2.160 minutos. Só que não são 2.160 minutos, né? Porque aqui eu tenho que somar com 45 minutos, que é 36 graus e 45 minutos. Quando eu faço essa soma, eu tenho 5, 10, 2.205 minutos. Então, o que é que eu quero transformar? Eu quero transformar 2.205 minutos em radianos. É essa a regra de 3 que eu tenho que fazer. Então, como é que eu vou fazer isso? Π está para x, da mesma forma que 10.800 está para 2.205. Quando eu multiplicar x vezes esse, então vai ser 10.800 vezes x e 2.205 vezes π. 2.205 π. Então, quanto é que vale x? X é igual a 2.205 sobre 10.800. Tudo isso π, radianos. Procedimento e simplificando até você conseguir um valor que seja irredutível. Nesse caso, um número que divida os dois o máximo, ele bate, né, com a primeira questão que a gente fez, é o número 45. Quando você for testando, esse número é o 45. Sugiro realizar e fazer o teste para verificar. Ok? Então, quando eu pegar 2.205 e fazer a divisão por 45, a resposta será 49 π. Tudo isso sobre 10.800 dividido por 45, a resposta é 240. Então, 36 graus e 45 minutos equivale a 49 π sobre 240. Não esquece de acompanhar o restante dessa aula nos próximos vídeos. Então, até a próxima.